Números 31 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas, e depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo, foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros homens e mulheres e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-lo fora do acampamento, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. E no 3º e no 7º dia vocês deverão purificar a vocês mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda roupa e também tudo o que é feito de couro, de pelo de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: Esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo o que resista ao fogo vocês terão que passar pelo fogo para purificá-lo. Mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo o que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No 7º dia lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. Vamos até aqui, né? Semana passada foi até aqui que a gente leu. Então hoje a gente vai fazer a mesma coisa por enquanto. Então, só recapitulando, né? Nós estamos aqui com o povo de Israel acampado já de frente com Jericó. Se passaram provavelmente um longo período de tempo em que eles já estão acampados ali. Várias coisas aconteceram nesse lugar onde eles estão. Aconteceu a questão de Balaque com Balaão, de todos os textos que a gente leu. Aconteceu as pragas, as últimas pragas aí que eles tiveram por conta da idolatria, por conta da adoração aos deuses midianitas. E aí então nós chegamos exatamente no capítulo 31, aonde o Senhor então traz essa ordem, né? Esse mandado para Moisés recrutar homens e enviá-los para fazer uma vingança contra os midianitas. E o texto é claro em dizer que o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, essa será a sua última ordem, né, ao povo, essa será a sua última tarefa como líder de Israel, porque depois disso você será reunido aos seus antepassados. O versículo 2 vai dizer isso, né? Vingue-se dos midianitas pelos que fizeram aos israelitas, e depois disso você será reunido aos seus antepassados. Por que o Senhor então está pedindo para Israel se vingar dos midianitas, né? Porque todas as vezes que a gente lê, principalmente no Velho Testamento,
o Senhor trazendo uma ordem de vingança, de extermínio, de morte, de guerra contra alguma nação, contra algum povo ou contra uma pessoa específica, isso se trata de inimigos do povo de Deus ou do próprio Deus. A gente precisa aprender a olhar para o texto bíblico de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais literal, mas ao mesmo tempo trazendo essa questão espiritual à tona. Então a pergunta sempre deve ser: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com essa nação, com esse povo, nesse momento? Então as nossas perguntas, elas precisam ser realmente de questionar o texto a ponto de queremos entender por que o Senhor está fazendo dessa forma. Então, o próprio texto, ele vai falando conosco, ele vai trazendo esse discernimento, e se ele não falar, outros textos dentro da palavra, eles vão dar o entendimento para nós. A Bíblia, ela se explica, gente. Ainda que eu não possa realmente estar 100% presa a ela, quando eu quero fazer estudos, eu preciso ir consultar outras coisas para trazer esse entendimento para mim, história, né? Eu preciso consultar, às vezes, outros textos para entender completamente. Mas a Bíblia, ela se explica. Então, se você tiver só a Bíblia nas mãos, você pode ter certeza que o Espírito Santo é poderoso para te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender no texto bíblico. Então, quando a palavra, o Senhor vai dizer que é para se vingar dos midianitas pelo que eles fizeram com os israelitas, isso fala de uma inimizade do povo midianita com o povo do Senhor. Eles simplesmente tramaram contra o povo do Senhor. E mais, eles tramaram contra o próprio Senhor. Então, todas as vezes que alguém se levanta contra Israel, contra um ungido de Deus, né, de uma forma assim bem ampla, né, não tô falando de uma forma muito pessoal, mas todas as vezes que alguma nação, ou algum povo, ou um rei se levanta contra o povo de Deus, contra Israel, eles automaticamente estão se levantando contra o próprio Deus. Porque o Senhor vai tratar Israel como seu povo, como a sua nação, como seus filhos. Ou melhor, tem um texto lá em Gênesis que o Senhor traz isso bem enfático. Ele diz assim: Israel é o meu filho. Então, é como se Deus tivesse um único filho e esse único filho fosse o próprio Israel. Então, imagina você ter um filho único e alguém ir lá e tentar algo contra o seu filho único. Imagina a ira, né, desse pai, dessa mãe contra essa pessoa tentando algo contra o seu filho único. Então, essa é a sensação que a gente tem em alguns textos, porque é isso que o Senhor está falando. Deus vê a nação de Israel como um só filho. Então, é como se ele tivesse realmente um filho único, e esse filho único está sendo, então, de alguma maneira afrontado, e com isso o próprio Pai, né, o próprio Deus está sendo, então, afrontado também. Então, por isso que o Senhor vai dizer que a vingança é dele, que eles devem se vingar dos midianitas, porque o Senhor está fazendo essa vingança. Versículo 3 vai falar isso, né? Armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Então não tem uma vingança humana simplesmente nessa história. Deus não vai levantar o seu povo, Deus não vai levantar o seu exército, Deus não vai se levantar para ir contra uma nação, contra um povo que não tenha feito nada contra ele, no sentido espiritual principalmente. Deus é espírito, né? Então ele está tratando de inimigos espirituais. Satanás sempre vai usar de pessoas, de nações, de sistemas para se infiltrar, ele e os seus demônios, e agirem então contra o povo de Deus, contra os ungidos do Senhor, contra a promessa de Deus, contra o propósito de Deus de redenção na terra. Então, sempre que vocês olharem para a palavra de Deus a respeito dessas guerras, dessas mortes que acontecem no Velho Testamento, olhem com esse olhar. Comecem a olhar a palavra de Deus com esse olhar. Quem que está sendo, então, nesse momento,
usado, né, pelo diabo para ir contra o povo de Israel. E então o Senhor, vocês vão perceber que o Senhor vai se levantar contra essa pessoa, contra essa nação, contra esse povo, contra esse exército, para exterminá-los mesmo, porque Deus não vai permitir que o seu povo, que os seus filhos sejam de alguma maneira mortos, prejudicados por causa do seu nome, né, de serem israelitas. Elisângela, mas muita gente morreu, né, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, só por serem realmente judeus, por serem israelitas, né? Sim. E infelizmente a maldade humana, ela traz esse tipo de consequência, né? E há uma permissão da parte de Deus, sim, para que essas pessoas infelizmente sofram, sejam prejudicadas, né? Porque Deus trará vingança no tempo oportuno contra os seus inimigos. Então, às vezes, nós vamos ver, sim, pessoas do bem, né? Pessoas do Senhor morrendo, o próprio povo de Israel morrendo injustamente nas guerras ou por ciladas que Satanás arma, mas a gente tem que ter sempre em mente que o Senhor sempre vai se levantar para guerrear a favor do seu povo, contra aqueles que Satanás se levantar para usar e tentar destruir o povo de Israel. E aqui nesse caso são os midianitas. Lembra que eu pedi semana passada para que vocês façam uma relação aí das guerras espirituais de Israel? Deixem essa folhinha aí, ela vai ser de muita utilidade e eu vou falar para vocês que vocês vão começar a entender, inclusive, muitas passagens da Bíblia a partir desse entendimento. E para vocês também, na vida de vocês, vocês vão começar a entender que há níveis, né, de batalha espiritual, de guerras, né, espirituais que nós vamos travar com o mundo espiritual e que o Senhor vai nos dar estratégia e que nós precisamos aprender a vencer essas guerras para que os nossos inimigos realmente sejam exterminados e com isso a gente não tenha que voltar a lutar contra o mesmo inimigo, né? Mas ser vencedor e passar de fase mesmo. Então o Senhor vai trazer essa ordem, né, para Moisés falar com o povo. E aí a gente falou algumas coisas a respeito dos outros versículos aqui. Eu falei sobre os 5 reis, né, de Midian. É bem interessante que lá existiam 5 reis. Então isso fala de principados, de potestades, né? E o número 5 para o diabo, Satanás, tem um entendimento bem forte. Sempre que Satanás vai armar, né, um ajuntamento de demônios, de principados, sempre vai ter o número 5 aí nessa história. Podem perceber ao longo das escrituras que vocês vão perceber sempre o número 5 sendo utilizado, tá? Então isso não é por acaso não, isso tem também um entendimento espiritual aí no meio. Então, a gente parou semana passada com o versículo 15, onde Moisés, ele realmente fica indignado com a volta deles dessa guerra, em que eles não cumprem a ordem exata do Senhor, né? Eles não cumprem a ordem 100% que o Senhor havia dado. E aí no versículo 15, aliás, vamos pegar o 13 para a gente contextualizar. 13, Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Eles estão voltando dessa guerra, né? 14. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Então, quando o Senhor dá uma ordem, na guerra principalmente, Deus vai ser sempre muito enfático a respeito do que deve ser feito naquela guerra. Então, a estratégia, o comando precisa ser executado exatamente como Deus ordenou. E quando o Senhor fala que para exterminar, para eles irem e executar todo o povo dos midianitas, era para ser todo o povo dos midianitas, não era para sobrar ninguém. Porque quando você deixa algum inimigo vivo, ele com certeza ele vai se levantar lá na frente novamente, reunir forças novamente, ele sempre vai criar aliados
e ele vem contra nós novamente. Essa que é a questão. Então, quando você tem um inimigo, quando você tem um exército inimigo, quando você tem um povo inimigo, você precisa exterminar todo esse povo para que ninguém sobre desse povo, para que ninguém se levante novamente lá na frente e reúna forças para vir contra mim. Então, as estratégias de guerra, elas são dessa forma porque isso é o entendimento que se tem a respeito do que acontece quando você deixa alguém. Sempre que você deixar um resquício, sempre que você deixar alguma sobra de inimigos para trás, você pode ter certeza que você vai ter um tempo de paz, porém esses inimigos vão se levantar novamente em outro momento com forças maiores, com uma reunião de aliados maiores, com um exército maior. Por quê? Porque a ira vem ainda maior, né? Porque você deixou com que sobrasse alguém que estava já irado com você e automaticamente agora se levanta mais uma vez para tentar te destruir. Então é isso que vai acontecer inúmeras vezes com Israel, principalmente, porque eles não executam exatamente a ordem do Senhor nas guerras, e isso vai fazer com que sobre então pessoas dessas nações, desses povos, e eles venham novamente contra Israel. Lembrando que além de você não poder deixar essas pessoas para trás, né, sobrar ninguém, nós estamos falando de inimigos espirituais. Então Satanás, se usando de pessoas, de situações, de nações, ele sempre vai tentar levantar uma nova estratégia, um novo povo que vai ter raiva, que vai ter ódio de Israel para justamente tentar acabar com eles através dessas pessoas. Então, além da guerra física, nós temos uma guerra espiritual. Mas a espiritual, a palavra sempre vai mostrar para nós que o Senhor vai vencê-las. Sempre. Sempre o Senhor vai vencer as guerras espirituais. Porque contra Satanás e seus anjos, quem guerreia é o Senhor. Então, quem vence as guerras espirituais é o Senhor. Então, em toda a palavra, a gente vai perceber que quando Satanás se levanta contra o povo do Senhor, contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus está fazendo, Deus vai vir e intervir nessa guerra e vai vencer Satanás e os seus anjos. Agora, quando nós deixamos pessoas, isso faz com que se reúna novamente novos aliados, e aí a força física parece que aumenta, né? Porque a pessoa vem com uma fúria ainda maior. Então aí une as duas coisas, né? Então, quando Deus pede para executar algo, Israel precisa ser claro e objetivo nas ordens do Senhor. E o Senhor pediu para que eles exterminassem, mas eles não fazem isso. Eles deixam várias pessoas e animais e situações achando que eles estão ainda arrasando com essa atitude, né? Fazendo com isso. E aí olha o que eles dizem, versículo 17, quando Moisés fica indignado com eles. Agora, matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem, mas poupem todas as meninas virgens. 3 situações aqui acontecem. Então nós estamos falando do povo midianita, e agora Moisés, sabendo que eles não executaram exatamente como eles deveriam, matando todos, Moisés fala para eles, agora peguem então toda essa galera que sobrou aí, que vocês não mataram, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar todos os meninos. Por que todos os meninos, gente? Porque homem tem a tendência de guardar uma ira, uma raiva, um rancor muito maior contra nações. Vocês podem perceber que o exército sempre vai ser feito de homens, né? Sempre serão homens que se levantarão. Então imagine você deixar meninos, filhos desses midianitas vivos, e eles tendo presenciado toda essa guerra, todo esse extermínio, justamente o Senhor executando a sua vingança contra o povo deles. Se esses meninos permanecem vivos, eles vão se unir lá na frente, se unir fazendo um novo exército, um exército muito maior, e eles com certeza virão contra Israel novamente. Então a primeira ordem é: matem todos os meninos. Então todo resquício do sexo masculino dos inimigos midianitas precisa ser morto, ok? Para que não houvesse nenhum
resquício de guerra futuro contra os midianitas. Depois ele diz, e também matem todas as mulheres que se deitaram com homens. Então todas as mulheres que não são virgens, que já tiveram marido, que já se deitaram contra os homens, que já, né, não tem mais a sua vida pura, era para matar. Por quê para matar? Porque, na verdade, essas mulheres já estavam contaminadas, né? Elas já não poderiam, de maneira alguma, ter algum tipo de casamento com o povo de Israel, elas não poderiam se misturar, elas já estavam totalmente contaminadas, sendo que geralmente essas nações, elas além das mulheres já terem sido casadas e terem tido os homens, geralmente essas mulheres tinham práticas de imoralidade sexual. Lembra que elas tinham orgias com os deuses midianitas. As mulheres talvez tinham práticas de terem mais de um marido, né, poder se deitar com outros homens ali das suas nações ou nações vizinhas. Então, as práticas de moralidade sexual eram muito fortes nessas nações vizinhas a Israel, a Canaã ali, né? Então, o Senhor fala, as que não são virgens, matem todas essas mulheres. Elas também carregam em si uma marca de contaminação. Então, matem também todas as mulheres que não forem mais virgens. Mas as virgens vocês podem poupar, porque essas não foram contaminadas ainda. Elas poderiam ser então utilizadas para se casar com outros escravos ali que já existiam em Israel, no meio do povo. Elas podiam ser dadas em casamento para outros homens de outras nações que viessem a fazer alianças com Israel. Então, elas não poderiam se casar com nenhum israelita, isso é fato, né? As tribos de Israel, elas não poderiam se misturar. Porém, essas virgens, elas poderiam com certeza ser dadas em casamento em outras situações, se tornarem servas, né, das mulheres de Israel, e talvez nem se casarem, né, permanecerem ali virgens dentro da casa dos israelitas e tudo mais. Então, sempre eram utilizadas nesse propósito, tá? Então, as meninas virgens aqui permanecem vivas porque elas ainda podem ter essa chance de viver uma vida comum, normal, sem ter sido contaminadas com a sua nação, com os deuses da sua nação. Então, Moisés pede para permanecer as meninas virgens vivas. 19. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia vocês deverão purificar a vocês mesmos e aos seus prisioneiros. Então aqui a gente tem a lei da purificação pelo toque de morto, né? Então lá em Levítico a gente tem uma lei que o Senhor diz que qualquer israelita que tocasse em um morto ou participasse, né, de alguma situação onde se contaminasse com alguém morto, deveria permanecer fora do acampamento. Então Moisés lembra eles dessa lei que está lá em Levítico e que eles deveriam cumprir. E os rituais de purificação, eles eram feitos no terceiro dia e depois do sétimo dia. Eu lembro que nessa aula, gente, eu expliquei para vocês a respeito de por que no terceiro e por que no sétimo. Então, o terceiro fala a respeito da ressurreição de Cristo, né? Cristo ressuscitou no terceiro dia, então tem essa questão do número 3. E depois, no sétimo dia, tem a ver com essa redenção final, né? Então, lembra que o número 7 representa os 7.000 anos, e aí vai vir o milênio, né? Então, tem toda essa questão desses números que vão apontando para nós a respeito da redenção, a respeito da eternidade, a respeito do sacrifício de Cristo. Então, por que no terceiro dia? Porque Cristo ressuscitaria no terceiro dia. Então, no terceiro dia existia a primeira purificação, né? Era como se eles estivessem nascendo de novo da água e do Espírito ali, né? No terceiro dia da purificação. E depois, no sétimo, tem a ver com esse restante do processo de purificação que a gente se encontra, inclusive, e que na volta de Jesus, com o milênio, então, vai haver essa restauração total e a nossa vida vai estar com o Senhor, então, e a gente vai viver eternamente com Ele. Então, o 3 e o 7, aí na purificação, tem a ver com isso, tá? A primeira redenção, com a salvação em Cristo,
na ressurreição, e depois no sétimo essa questão da redenção final. Então por isso que eles deveriam se purificar no terceiro e no sétimo dia, ok? Tanto eles quanto os seus prisioneiros. Do que Moisés está falando? Moisés está falando dessas pessoas que se tornariam escravos ali de Israel, que permaneceriam ali com eles. Então eles também teriam que se purificar, exatamente como o povo de Israel, para entrar no acampamento, né? No acampamento eles não poderiam entrar sem passar por esse processo de purificação. Aí ele vai falar no 20 para purificar a roupa e também tudo que for de couro, de pele de bode ou de madeira. Existem alguns materiais que o Senhor, ele é claro, né, que deveriam passar por esse processo de purificação. Tem coisas que a gente não consegue compreender 100%, mas a gente obedece porque a gente sabe que Deus sabe por que ele está falando sobre isso, né? Então, nesse caso aqui, do couro, da madeira e da pele de bode, o Senhor sabe por que ele está mandando purificar esses materiais. E em seguida ele vai falar dos materiais mais nobres, né? E que poderiam passar pelo fogo para ser purificado. Então, geralmente, o Senhor pedia essa purificação porque esses materiais finos aqui do versículo 22, ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo, vocês terão que purificar passando pelo fogo, né? Por quê? Porque provavelmente essas peças, esses materiais seriam utilizados inclusive para obras no tabernáculo ou alguma coisa, algum utensílio que pudesse ir inclusive ao tabernáculo. Então, tudo que fosse utilizado ali no acampamento de Israel precisava passar por purificação, porque poderia ter sido utilizado para adoração a outros deuses. O ouro que estava ali poderia ser imagens de escultura, inclusive, a prata também. Todo esse material precisa ser purificado, porque provavelmente ele era de origem profana, né? Ele era usado de forma profana, de forma ilícita, de forma a adorar outros deuses ou fazer com essas peças coisas que não agradariam ao Senhor. A santidade de Deus seria então de alguma maneira maculada, né? Por isso que passa então pela purificação pelo fogo, tá? Porque eles vão poder resistir e ser purificados. E ele vai falar que também vai passar pela purificação da água, né? Então a água geralmente tem o poder realmente de lavar, né? E hoje a gente sabe que essa lavagem tem a ver com a própria palavra, né? Cristo é essa água que nos purifica, tá bom? Então ele vai falar também sobre o sétimo dia, no versículo 24, para lavar as roupas, para eles entrarem para o acampamento, eles deveriam estar totalmente purificados. Então todo mundo que foi para a guerra deveria passar por esse processo de purificação antes de voltar para o acampamento. Eles deveriam ficar ali fora do acampamento antes de entrar para o meio, né, do povo de Israel novamente, para suas esposas, para os seus filhos, né, para o acampamento em geral, tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Versículo 25 até o finalzinho aqui. Vamos dar uma lida aqui na divisão dos despojos. Capítulo 31, versículo 25 em diante. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos pelos guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor, de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolham de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas,
72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi esta: 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou da dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis selo, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro. Todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e o levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Gente, que texto bonito, não é? Não sei vocês, eu gosto muito de ler esses textos, porque traz para mim um entendimento claro e objetivo de números mesmo, né? De entender como isso era grandioso, como as coisas com o Senhor sempre são muito grandes, né? Como Deus ele é abundante na misericórdia, como ele é abundante na bênção, como ele é abundante na fartura, como ele é abundante. Deus sempre tem muito mais do que nós imaginamos. E aqui vai falar sobre essa divisão dos despojos, né? Então, quando a gente vê o número de animais e pessoas que foram trazidos como despojo dessa guerra contra os midianitas, eu pelo menos me surpreendo demais com um número tão grande de propriedade, né? De despojo mesmo que eles conseguem nessa guerra. O número é extremamente surpreendente. Então, a gente tem lá 675 mil ovelhas. Lembra da historinha de que todos os dias, pela manhã e pela tarde, existia o sacrifício de holocausto? Então, lembra que eu falei para vocês, se a gente pensar que todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde, tinha um animalzinho ali morrendo e sendo colocado como sacrifício em cima do altar, e aí depois as ofertas da semana, as ofertas do sábado, as ofertas, né, os sacrifícios das festas. Gente, era muito sacrifício que era feito diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Então, a gente nem imagina o número, né, de animais que eram realmente sacrificados durante todo o ano pelos israelitas, tanto pelos pecados, como pelas ofertas de holocausto, que deveriam ser colocadas todas as manhãs e todas as tardes, a quantidade de farinha, né, que era levado ali para ser feito os pães, a quantidade de vinho, a quantidade de azeite, tudo isso sempre era muito. Então a gente não tem noção, né, real de como isso era grandioso. Então quando a gente vê um número como esse, não é de se espantar. Deus está realmente presenteando o seu povo
com um despojo como esse, com uma herança como essa dessa guerra, porque eles vão ser utilizados de diversas maneiras ali pelo povo de Israel. Então, não só com sacrifícios, não só com a própria alimentação deles, mas com essa herança que vai sendo dada pelo Senhor de acordo com que eles vão vencendo as suas guerras. Satanás, de diversas maneiras, ele tenta nos roubar, né, aquilo que Deus tem como propriedade para nós. Satanás sempre tenta, de alguma maneira, trazer miséria, trazer falta para o povo de Deus, né? Mas Deus, ele é dono do ouro e da prata, realmente. Essa é a palavra, né? Meu é todo o ouro e toda a prata. Deus tem todo o domínio sobre tudo na terra. Então, se Deus quiser enriquecer alguém do dia para a noite, ele tem todo o poder para fazer isso. Mas Deus tem prazer em suprir todas as nossas necessidades, a palavra vai falar. Então, Deus sempre vai vir com porções muito maior do que nós podemos imaginar, geralmente. Mas Deus também está sendo muito claro nesse texto a respeito de que de tudo que eles ganharam nessa guerra, havia uma parte que deveria ser entregue ao Senhor. E essa é a parte bonita dessa história. Deus sempre vai nos ensinar que se nós queremos consagrar todos os bens que chegam nas nossas mãos, nós precisamos então primeiro separar aquilo que é do Senhor. Então, esses princípios, eles são imutáveis. Ainda que muitas pessoas tentem de alguma maneira falar que isso é só do tempo da lei, que dízimo, primícia e oferta é coisa do Antigo Testamento. Eu dou toda a liberdade para quem quiser pensar dessa forma, mas quando eu olho para as Escrituras, o meu Senhor, o meu Deus, ele mostra que isso, quando nós fazemos com um entendimento de obediência, de submissão a Ele, nós estamos dizendo: Pai, nós queremos consagrar todos os nossos bens ao Senhor, para que o Senhor possa multiplicar aquilo que nós temos, porque tudo vem das mãos do Senhor. Então nós só devolvemos para Ele uma parte daquilo que vem nas nossas mãos. E nesse momento a gente percebe isso. O próprio Senhor fala qual é a parte nesse despojo que Ele quer para Ele. Só que, de novo, gente, o texto vai ser claro aqui para nós, dizendo o seguinte: Deus fala que Ele quer essa parte para Ele, e Ele mostra aqui qual o número que Ele quer. Só que a primeira parte, vamos ler aqui de novo, eu vou ler o versículo 41. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu vou pegar o versículo lá de cima para vocês verem. Vou achar o versículo aqui. Versículo 29. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como a porção do Senhor. Então, todas as vezes que a gente vê na Bíblia uma porção sendo entregue ao Senhor, mas o Senhor dizendo que essa porção é dada ao sacerdote, isso nós estamos falando de primícias. Isso nós estamos falando da primeira parte de tudo que é entregue ao Senhor. Então, sempre está se falando sobre uma parte que Deus pede para Ele, como um tributo para o Senhor, só que esse tributo que Deus está pedindo para Ele diz para quem que é para ser entregue. Então ele fala que é diretamente para o sacerdote Eleazar, que é o sacerdote que está no momento ali como o sumo sacerdote, como o principal sacerdote em Israel. Então a família sacerdotal, ela tem esse privilégio. O Senhor pede uma porção de entrega, né, de oferta para Ele. Então quem está recebendo essa oferta é o Senhor. Deus recebe essa oferta como essa primícia, porém, na hora de entregar, depois de consagrada a Deus, é entregue nas mãos do sacerdote e o sacerdote vai usar essa oferta como bem lhe atender. Então isso chama-se oferta de primícia, né? Então a primícia sempre é entregue ao sacerdote, tá? Então o Senhor está dizendo para quem era essa oferta. Depois ele vai dizer no versículo 42, a outra metade pertencente aos israelitas
Moisés separou da dos combatentes, essa era a metade pertencente à comunidade. E aí ele fala os números, inclusive as pessoas. 47. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e os entregou aos levitas. Então agora, essa oferta é a chamada dos dízimos, é igual aos dízimos que a gente viu lá atrás, naquele outro texto. Então as primícias são entregues ao sacerdote, à família sacerdotal, e depois esse dízimo, esse outro número que Deus está pedindo para ele diz, agora esse você vai entregar para os levitas, para todas as famílias dos levitas. Eles vão utilizar esse recurso como bem lhes atender. Então é uma oferta ao Senhor, porém quando isso é consagrado a Deus, nesse aspecto é entregue, é destinado para algo ou para alguém. E nesse caso é para os levitas. Então, as duas ofertas aqui que Deus fala da divisão dos despojos, ele pede para ele, Deus está falando entregue para mim, essa oferta é minha, só que eu tenho direção para esse recurso. Então, a primeira parte era para a família sacerdotal, a segunda parte para todas as famílias dos levitas. Tá bom? Entenderam aí? Então, nós vamos ver isso diversas vezes. Deus pedindo uma oferta para ele, porém, essa oferta tinha uma direção. Tinha alguém que iria se utilizar. Por quê? Porque tanto a família sacerdotal quanto a tribo de Levi, ela dependia exclusivamente das ofertas que os israelitas dessem a eles. Eles não tinham herança, tá? No meio do povo. Então, eles dependiam exclusivamente dessas ofertas. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, como Deus cuida daqueles que ele chama. Quando Deus chama para o ministério, quando Deus chama para estar em tempo integral para ele, Deus vai sustentar. Deus sempre vai fazer com que essas pessoas sejam muito bem supridas em suas necessidades. E não é com um número pequeno, não. Se a gente for olhar os números aqui, a gente percebe que são ofertas bem bacanas, principalmente para o número, né, de pessoas que eles estavam. Eram muitas famílias que estavam ali. Tudo bem? Depois ele vai falar nesse texto que houve algo impressionante também. Versículo 48. Olha o que diz aqui para nós. Então, os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando e não está faltando ninguém. Cada soldado israelita que foi para a guerra foi e voltou. Isso quer dizer que ninguém foi morto em combate. Os midianitas foram todos exterminados, foram mortos. Aqueles que eles trouxeram capturados, eles trouxeram. Porém, a palavra está dizendo que ninguém morreu em combate. Por quê? Porque a guerra é do Senhor. Então, o Senhor vai livrar, o Senhor vai guardar, o Senhor vai estar com o seu povo. Então, nesse caso aqui, não houve nenhuma baixa nessa guerra. Não morreu ninguém. Porque quem que mandou eles irem para a guerra, gente? O Senhor. Então, todas as vezes que o Senhor enviar o seu povo para a guerra, vocês podem ter certeza que Deus vai guardar, Deus vai livrar, Deus vai estar com o seu povo. Amém? Então, isso aqui demonstra para nós o cuidado de Deus com o seu povo, né? Realmente essas guerras são guerreadas pelo próprio Senhor. Não tem a ver com a mão humana, tem a ver com a mão do próprio Deus. E por causa disso, olha que coração maravilhoso desses homens. Versículo 50. Por isso, porque todo mundo está vivo, porque ninguém morreu nessa guerra, por isso trouxemos como oferta ao Senhor. Aqui é uma oferta generosa, gente. Deus não estava pedindo nada, ok? Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro, dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis selo, brincos e colares,
para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Então é oferta de gratidão, é oferta de sacrifício que eu decido entregar por um coração grato, por entender que Deus é aquele que me guarda, Deus é aquele que me livra dos meus inimigos, Deus é aquele que está o tempo inteiro conosco. Então, esses homens que foram, esses 12 mil homens que foram para a guerra e que nenhum deles morreu nessa guerra, eles são tão gratos que eles entregam todo o ouro que eles conquistaram ali como despojo. Então, todas as peças de ouro eles entregam para Moisés e para o sacerdote Eleazar colocar no tesouro do tabernáculo. Vocês vão ver que ao longo do Antigo Testamento a gente vai ver isso inúmeras vezes acontecer, e eu imagino, gente, realmente a quantidade de ouro que era guardado dentro do tabernáculo e depois dentro do templo. Por isso que quando existia uma guerra, quando existia uma invasão das nações com o povo de Israel, e também qualquer outra nação é do mesmo jeito, o primeiro lugar que era atingido era o tabernáculo ou o templo. Por quê? Era onde todo o ouro estava guardado. Então, se as nações queriam ser vitoriosas numa guerra contra uma nação, eles sabiam qual era o principal alvo dessa guerra. Era o tabernáculo, era o templo, era o lugar onde eles guardavam todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza de uma nação estava guardada no templo, né? Então isso me impressiona bastante, porque a gente percebe, é o banco deles, é o banco central da nação de Israel, gente, né? Então é o lugar onde o tesouro fica guardado, né? É justamente na casa do Senhor que eles guardam aí todo o ouro, e por isso geralmente eles eram atacados, e esse era o primeiro lugar que era então atacado pelos seus inimigos. Mas esses soldados então fazem essa oferta voluntária. Versículo 51, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas e o levaram para a tenda do encontro, como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Então é uma oferta de gratidão mesmo, é uma oferta, né, extremamente voluntária, mas que faria, né, um memorial. Eles seriam lembrados que nessa guerra eles foram vencedores, e por não ter tido nenhuma baixa, por ninguém ter morrido, eles ofertaram todo o ouro que eles conseguiram nessa guerra para o Senhor. Ok? Entenderam até aqui? Eu vou fechar e voltar, gente. Voltem rapidinho pra gente já começar o capítulo 32, tá bom? Vamos lá. Carinha de cansada, Rê. Glória a Deus. Eu tô cansada. Eu sei bem como é. Tá vendo, Regiane? Ó, a Regiane tá plena. Regiane tá com a cara limpa, maravilhosa, descansada, né?
A gente estava falando exatamente sobre isso. Hoje o dia foi muito gratificante. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor é bom. Sabe por quê? Ah, Eu peguei o Uber, comecei a falar de Jesus, o rapaz aceitou Jesus no Uber comigo. Eu fiz um apelo para ele. eita Deus! Tá vendo? É bom Eu andar. cheguei no escritório assim, ó. É bom andar de Uber de vez em quando, tá vendo? Jesus é maravilhoso. Vamos lá, gente. Vamos lá. Capítulo 32, então. Bora ler aqui. Entenderam até aqui, gente? Tudo bem? Com a primeira guerra de Israel e como eles saíram vitoriosos porque o Senhor foi com eles, né? O Senhor foi com eles. Capítulo 32, vamos lá? Capítulo 32 de Números. Vamos ler o capítulo inteiro, que a gente já tem um contexto do que está acontecendo aqui. Capítulo 32 de Números diz assim: As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nira, Resbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: E os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo, de novo ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo este povo. Então se aproximaram de Moisés e disseram: Gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. E disse-lhe Moisés: Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor,
e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos como o meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e à metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e o território ao redor delas. A tribo de Gade construiu Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Orã como cidades fortificadas e fez currais para os seus rebanhos. E a tribo de Ruben reconstruiu Hesbom, Eleale e Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. E Sibma, e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avot Jair. E Nobá conquistou Kenate e os seus povoados, e o chamou Nobá, dando-lhe seu próprio nome. Então, até aqui. Então, o capítulo 32 vai falar sobre um pedido, né, da tribo de Ruben e da tribo de Gade. Eles chegam para Moisés, e porque eles nesse momento eles estão exatamente nessa região do lado de cá do Jordão, né? Se vocês olharem depois do mapa de vocês aí, vocês vão ver que eles estão nesse território para o lado direito, antes de chegar justamente em Canaã. Eles estão diante já da terra de Canaã, acampados ali, onde a gente tem visto que já aconteceu várias coisas aqui nesse momento, inclusive essa última guerra contra os midianitas, e Israel está prestes, né, a começar então essa batalha em prol da terra de Canaã. Mas a tribo de Ruben, os homens, né, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, eles percebem que essa região do lado de cá do Jordão é uma terra boa para se criar gado, para se criar rebanhos, né? E como eles têm muitos rebanhos, eles então vão até Moisés e diz para Moisés que eles querem como herança essas terras. Eles não querem terras lá em Canaã. Eles já gostariam de receber como herança essas terras onde eles estão acampados, porque essa região onde eles estão já foi vencida, inclusive as pessoas que moravam ali, né? Os moradores, os amorreus, como a palavra está dizendo aqui. Então, eles já lutaram contra o rei Seom, contra o rei Og. Então, várias batalhas já aconteceram do lado de cá, do leste do Jordão, e eles já estão acampados numa região que eles já tomaram como herança para eles, né? Eles já venceram os inimigos ali. Então, eles já estão acampados sabendo que aquelas terras já são deles. Eles tomaram como herança porque já foi vencida como guerras, né? Com guerras ali. Ao longo desses anos que eles estão acampados no deserto, naquela região, eles foram tomando esses territórios
como a gente viu desde o início do livro de Números. Cada uma dessas regiões que a gente acabou de ler, ela já foi vencida, ela já foi conquistada pelo povo de Israel ali do lado de cá. Só que existe uma questão. Como o Senhor havia dito que todo o exército de Israel deveria lutar essa guerra pela tomada de Canaã, então quando Moisés ouve esse pedido da tribo de Ruben e da tribo de Gade, automaticamente ele já sente um friozinho na barriga, porque ele fala assim, de novo, vocês vão acender a ira do Senhor contra vocês, não cumprindo aquilo que Deus pediu para vocês fazerem. Vocês não têm parte de herança desse lado. A terra de Canaã ainda está do outro lado do Jordão. Não é esse território que Deus tem para vocês, é o que está lá do outro lado do Jordão. O que Deus tem para vocês ainda está para ser conquistado. E aí Moisés já teme, porque acha que eles vão descumprir uma ordem do Senhor. Eles já vão deixar de cumprir aquilo que Deus falou. Vamos voltar para o texto, que eu quero pegar alguns detalhes aqui da leitura para a gente dar uma esmiuçada. Então, é exatamente isso que eles falam aqui no início, no capítulo 32. Eles falam que a terra é boa para criar gado, né, no versículo 4, e eles dizem assim, se podemos contar, no versículo 5, com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes teus servos como herança, não nos façam atravessar o Jordão. Então eles não querem ir para o lado de lá, eles querem ficar ali porque as campinas são boas, as terras são boas para a criação de gado, que é o que eles gostam, né, que é o que eles gostam de criar. Então eles já pedem essa terra. Aí Moisés fica, né, temeroso, e ele pergunta então no versículo 6, Moisés respondeu aos homens de Gade, e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Então Moisés já pergunta isso porque ele teme que a tribo de Ruben e a tribo de Gade, eles queiram ficar, eles não queiram ir para a guerra, e ele deixa os seus irmãos israelitas na mão, literalmente, essa que é a questão. Eles acham que eles podem deixar eles nas mãos. Versículo 7. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que o pai de vocês fizeram. Então, Moisés lembra eles dessa fatalidade, né? Dessa tragédia que foi quando eles foram espiar a terra de Canaã. E os 12 espias voltam e 10 desses espias, eles dão um relatório negativo, né? Então esse episódio, ele é extremamente marcante. Eu lembro quando a gente viu essa aula, a gente falou bastante isso. Talvez esse foi um dos piores pecados que Israel cometeu desde a saída do Egito, quando eles realmente não acreditam na promessa do Senhor em conquistar a terra prometida, em conquistar Canaã. Então, Moisés está lembrando eles de que eles não deveriam, né, de forma nenhuma, desencorajar uns aos outros a conquistar Canaã. Canaã é a terra prometida. É o que está do lado de lá do Rio Jordão, que é o que é prometido, não é o que está do lado de cá. Essas terras do lado de cá não eram a promessa do Senhor para eles. E Moisés, então, está questionando. Versículo 10. Ele vai lembrar da ira do Senhor, né, que se levanta. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e o Senhor fez um juramento. Olha o que o Senhor jurou, né? Como não me seguiram de coração íntegro nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito, verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Então, Moisés lembra eles, essa geração nova que está ali diante dele, do que aconteceu há 40 anos atrás. Isso já se passaram 40 anos. E ele então está lembrando essa nova geração de que eles não deveriam agir com o coração obstinado mais uma vez. Deus os abandonaria mais uma vez e eles não herdariam a terra, eles seriam destruídos ali no deserto. Mas não é essa a intenção, né, dos homens da tribo de Ruben e de Gade. O que eles estão querendo é ter realmente posse daquele território, ser deles depois que eles conquistarem. E eles vão explicar isso então no texto. Versículo 13. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes. Ele vai falar que eles permaneceram, né, os 40 anos.
E aí estão vocês, raça de pecadores, versículo 14, né? Versículo 15, se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão motivo da destruição de todo esse povo. Versículo 16, então se aproximaram de Moisés e disseram, gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado, cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos, mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada no lado leste do Jordão. Então, eles explicam para Moisés qual é a intenção deles. Então, a intenção deles não é não ir à guerra, não é não estar com seus irmãos, é já estar deixando as coisas organizadas aqui do lado de cá do Jordão, e os homens, então, que eram aptos para a guerra, eles iriam sim estar com seus irmãos israelitas, batalhando lá pela terra de Canaã, e até que todas as tribos, então, tivessem as suas terras, tivessem já a sua herança, tivessem terminado essa guerra pela tomada de Canaã, então só depois disso que eles retornariam. E legal que eles falam que eles já vão fazer uma cidade fortificada, né? Eles já iam construir muros, construir cidades fortificadas ali para que as suas esposas, para que os seus filhos, para que seus animais, provavelmente os idosos também, né? Ficassem ali seguros do lado de cá, do Jordão, e eles pudessem então avançar para guerrear junto com todo o povo de Israel. Aí Moisés, eu acredito que ele até respira, né? Ele fala, ufa, eu pensei que vocês iam já fazer algo ruim nesse momento mais uma vez. E eles dizem, não, nós vamos estar com os nossos irmãos nessa guerra. Versículo 20, tem algo bacana aqui, daqui para frente agora para a gente ver. Disse-lhe Moisés, se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel, e esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Gente, eu quero que vocês grifem algo importantíssimo aqui. E esses detalhes é que fazem toda a diferença na palavra de Deus. Olha o que Moisés está dizendo aqui. Versículo 21. E se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, a partir daqui agora, ó, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, até que ele quem, gente? Até que ele, o Senhor, ok? Até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele. Então, os inimigos não é de Israel, vocês entenderam aí? Quem está morando em Canaã é inimigo do Senhor, não é inimigo de Israel. Israel está sendo o exército usado pelo Senhor para fazer vingança contra os inimigos do Senhor. Então ele está dizendo assim, até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele, versículo 22, então, quando a terra, grifa aí a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da obrigação. Na verdade, assim, quando a terra estiver livre de todos os inimigos de Deus, então vocês podem ir e habitar aonde vocês desejarem, porque vocês terão cumprido a tarefa de vocês, de ser o exército usado para vencer as guerras do Senhor. Gente, Deus precisa da gente para vencer alguma guerra? Mas por que ele usa então? Porque ele quer que eu faça parte daquilo que ele está fazendo. Deus precisa de nós para salvar pessoas? Não.
mas Ele quer que eu e você sejamos esse instrumento para que as vidas sejam alcançadas. Deus não precisa de nós, gente, nós é que precisamos do Senhor, isso é fato. Porém, Deus ama contar com aqueles que Ele tem chamado para estar com Ele, para serem instrumentos dele nessa terra, para trazer redenção para a terra. Redimir a terra é o papel de Israel no Antigo Testamento e hoje é o papel da igreja, que é Israel e gentios. Então, a missão de Israel continua sendo a nossa missão. Deus continua desejando a mesma coisa, até que ele tenha expulsado os seus inimigos da frente dele. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. Então, as tribos aqui que querem essa herança do lado de cá do Jordão, elas poderiam ter a herança delas aonde elas quisessem. A terra seria dada a eles sem problema algum, só que eles tinham uma missão para cumprir. E era essa missão que eles precisavam estar cumprindo até que tudo estivesse feito. Então Israel tinha uma missão para cumprir tomando a terra de Canaã, ok? Essa tomada de território, ela tem algo físico, mas tem muito mais algo espiritual, ok? Nós vamos entender isso aos poucos aí com a nossa leitura. Versículo 23, mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Versículo 24, construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então podem construir as cidades fortificadas que vocês disseram, do lado de cá do Jordão, deixem os currais prontos, os animais aí bonitinho guardados, suas esposas em segurança, seus filhos em segurança e façam o que vocês prometeram. Por que Moisés está falando dessa maneira? Por que Moisés está trazendo essa discussão em público? Por que Moisés está falando diante de Josué? Por que Moisés está falando diante das autoridades de Israel? Porque o Senhor disse que Moisés vai ser morto daqui a algum tempo, né? Em breve, Moisés vai morrer. A última tarefa de Moisés já tinha acontecido, que era a guerra contra os midianitas. Então, mais dia, menos dia, Moisés vai morrer. Então, Moisés já está deixando tudo esclarecido junto ao povo de Israel, para que eles não tenham dúvidas daquilo que eles precisam fazer a partir desse momento. Então Moisés não podia correr o risco de deixar algo sem esclarecimento, porque eles poderiam se perder a partir desse momento. Então todo mundo está avisado de que a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, a gente vai ver que eles também ficam com essa parte. Eles até podem vir morar do lado de cá do Jordão depois da tomada de território de Canaã. Então isso já fica claro desde antes de Moisés morrer. Desde esse texto aqui, fica muito claro para eles o que eles deveriam fazer, que era guerrear juntos. As 12 tribos de Israel precisavam estar unidas pela tomada de Canaã. Não podia faltar ninguém nessa guerra, ok? Todos eles precisavam estar. Versículo 25. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu senhor está dizendo. E Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos israelitas. Se os homens de Gade e de Ruben, todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar a propriedade deles com vocês em Canaã. Então, ou eles cumprem com a promessa deles de ir para a guerra junto com todas as outras tribos, ou então eles não terão a herança deles do lado de cá do Jordão.
Então Moisés deixa claro isso. E depois o restante aqui são a relação das terras, né? Que vai ficar então como propriedade já para essas 3 tribos, Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés. Então aqui é uma relação, do versículo 31 até o final, é só uma relação das regiões e das terras que já estão distribuídas por Moisés para essas 3 tribos, tá bom? Então eles já sabem quais são os territórios que eles vão ter como herança depois que eles vencerem as guerras em Canaã, tá bom? Então é a relação aqui das regiões que essas tribos vão ganhar, tá? Nós temos aí 10 minutinhos, vamos ler um trecho aqui do capítulo 33, que eu acho que vale a pena, tá? Só pra gente já andar um pouquinho mais, e como o texto ele é bem grande, eu quero já fazer essa leitura com vocês, e aqui são só a relação de nomes, literalmente, então a gente vai terminar com essa leitura aqui a nossa aula, tá bom? Capítulo 33, as etapas da viagem desde o Egito. Aqui é uma linha do tempo, né? De todos os lugares que Israel foi passando nessa viagem que eles já atravessaram aí durante 40 anos desde a saída do Egito. Esse texto aqui é bem bacana no sentido de localização geográfica. Então, um mapa aqui faz toda a diferença para vocês irem olhando e irem compreendendo o que foi acontecendo. Mas é bem legal aqui. Vamos ler junto. Capítulo 33 diz assim: estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramsés no 15º dia do 1º mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoradamente à vista de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigos aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pirraiote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pirraiote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote e Atavá. Partiram de Quibrote e Atavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mocerote. Partiram de Mocerote e acamparam em Bene Jaacã. Partiram de Bene Jaacã e acamparam em Or-Gidegade. Partiram de Or-Gidegade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom.
Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Hor, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ijim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Uau! Preparem-se para a próxima aula, viu? Babado vai ferver aqui no final do capítulo 33. Nós vamos voltar no versículo 50 até o final aqui do 33, tá bom? Então, a viagem aqui é realmente só uma geografia de por onde eles foram passando. Tem naquele mapinha que eu dei para vocês no início lá do curso. Se vocês quiserem dar uma olhada aí, olhando cidade por cidade, lá aparecem esses nomes. Bem legal, eu gosto muito. Quando eu pego essas partes aqui, eu sempre gosto de olhar no mapa, porque faz toda a diferença pra gente ir visualizar, tá bom? E aí, semana que vem, então, a gente volta no versículo 50 do capítulo 33, pra gente ver essa fala de Deus aqui a respeito dessa tomada desse território, tá bom, queridos? Vamos orar pra gente terminar? Cíntia, pode orar por nós? Você consegue aí? Ou a galera tá assistindo TV, alguma coisa assim, atrapalha aí o ambiente, tá? Então fica tranquila. Aninha, pode orar aqui por nós? Tá ruim a garganta? Soninha, consegue orar por nós?